Salmo 139. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo, a partir do versículo 23. Estamos numa batalha espiritual aqui na igreja, já vai ser o 6º elo, onde Deus está nos ensinando essa batalha. Existe, irmão. Existe o lado do bem e o lado do mal. Satanás e seus exércitos estão batalhando. Hoje, na parte da tarde, fui lá no Santa Rita com minha esposa. Na volta, nós paramos ali na rua Israel Pinheiro. E o tempinho que eu fiquei esperando minha esposa, jovens, mulheres, homens, fumando crack. Hoje, domingo à tarde. Então, nós temos que estar nessa luta, nessa batalha. Essa batalha não pertence a você. Essa batalha não pertence ao seu amigo. Essa batalha é de Jesus. E você, eu, somos convocados do Senhor a entrar nessa batalha espiritual. Salmo 139, a partir do versículo 23. A palavra de Deus diz assim: aleluia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu queria dizer para você que Jesus está conversando conosco desde que o culto começou. Jesus conversa conosco desde que essa porta foi aberta. Sabe por quê, meu irmão? Aqui é um lugar sagrado. Aqui quem manda é o Pai, aqui quem manda é o Filho, aqui quem manda é o Espírito. Pois hoje nós vemos Deus falar conosco uma oração. Você tem orado, você tem conversado com o Papai? Soberano Deus, poderoso, amado Pai, que eu diminua e o Senhor cresça nesta casa, Senhor. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos ensinam, Senhor, através da Tua palavra, da Tua boca, que é a Bíblia Sagrada, a nos comportarmos nesta terra, a nos sermos servos fiéis, obreiros de Deus, dedicados a fazer uma boa obra. Porque, Jesus, sabemos que o Senhor morreu na cruz por cada um de nós que está aqui neste momento. Nós estamos aqui que nós reconhecemos que somos pecadores e vivemos debaixo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Deus, fala conosco, Jesus. Se há algum espírito que está atrapalhando o nosso passado, conserte, Senhor. Se há um espírito que está atrapalhando o nosso presente, tire ele, Senhor, da nossa vida. E o nosso futuro, Senhor, pertence ao Senhor. O nosso caminho pertence ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, Deus. Deus, eu necessito de Ti, Senhor. Todos nós necessitamos do Senhor. Essa oração que eu falo, em nome de Jesus, e toda a igreja diz: glória a Deus.
Repete comigo, irmãos. Senhor, bem forte, é para Jesus. Senhor, perdoa o que eu fui. Faça essa oração. Perdoa o que eu fui. Senhor, corrige o que eu sou. Senhor, dirige o que eu serei. Irmão, o Salmo 139, que nós acabamos de ler, é uma oração. É uma entrega total ao Senhor. Por que nós entregamos a nossa vida a Cristo? Para ter uma transformação espiritual, para ter um novo estilo de vida. O Salmo 139, ele fala do passado, do presente e do futuro de uma pessoa. Ele expressa total arrependimento. Quando ele fala do passado, é quando nós errávamos, quando nós não conhecíamos a Cristo. Quando ele fala do presente, é os nossos erros atuais, nossas falhas com o Senhor. E quando ele fala do futuro, é que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar para o Santo Salvador que é Cristo. Porque se nós olharmos para Cristo, nós não vamos olhar para os defeitos das pessoas, nós não vamos olhar para os defeitos do mundo. Nós vamos estar prontificados para pregar esse Evangelho, a palavra de Deus. Perdoa o que eu fui. Você lembra quem você é? Quem você era? Que você está aqui hoje? Meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela serve para hoje, para agora. Se Jesus voltar agora, como é que está a sua situação? Você perdeu o perdão dos seus pecados pela pessoa que você foi? Você tem orado ao Senhor? Muitos de nós erramos. Não existe pecado pequeno, pecado grande. Irmão, Satanás e seus exércitos, ele tem vários tipos de armadilhas, vários tipos de espíritos que estão sendo enganados por servos e servas de Deus. Você pediu perdão por seus erros, do seu passado? Você expressa arrependimento verdadeiro, genuíno ao Senhor? Você realmente confia que o Jesus está perdoando todos os seus pecados do passado? Aí nós oramos, perdoa, você acabou de orar, perdoa o que eu fui. Aí você vai e fala, corrige o que eu sou. É o dia atual, é esse momento. Qual que é o seu erro? Qual que é o meu erro? Você clama por ajuda, por Deus? Senhor, eu quero parar, cessar isso na minha vida. Isso está atrapalhando o meu ministério. Isso está atrapalhando a minha caminhada com Deus. Você tem pedido perdão atual do Senhor? Você tem buscado purificação com Deus? Santidade genuína? Você tem rasgado o seu coração para Deus? Porque há uma reconciliação. E quando você tem uma reconciliação atual com o Senhor, eu queria dizer para você, as mãos do Senhor e as bênçãos do Senhor estão aparadas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Porque Deus tem compromisso para aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Você dirige. Deixa Deus dirigir a sua vida futuramente. Você sabe o que Deus tem para você amanhã, daqui 15 dias. Você se entrega a sua vida e fala, Senhor, a partir de hoje, olha a oração que você fez, a minha vida está na sua direção.
Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas o Senhor que vai dirigir minha vida. Não importa o que vai acontecer, não importa o que eles vão falar, não importa a posição que eu estou, não importa o que vai acontecer. Aleluia. Meu netinho batendo palma, mesmo meu netinho. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, entregar o futuro na mão de Deus é uma forma que você confia plenamente nessa palavra, que é a boca de Deus para cada um de nós. Quando nós entregamos o nosso futuro a Deus, nós temos a certeza que boas coisas vão acontecer. Não importa o que está acontecendo, a tempestade, o vento impetuoso que está na sua vida, é familiar? Você está com um problema na família? Você está com um problema de doença, enfermidade? Não importa. O seu destino está entregue ao Senhor. O que vai acontecer está na mão de Deus. Aleluia. Pela manhã hoje, na escola bíblica dominical, o pastor falou a respeito do evangelista. É bom a gente citar homens de Deus, homens que dedicaram o passado, o presente e o futuro. O Salmo 139 é um salmo tridimensional. Ele fala do passado, do presente e do futuro de um servo de Deus. Eu estou falando com os obreiros da casa de Deus. George Miller, um evangelista, um alemão, foi para a Inglaterra. Esse homem dedicou a vida dele toda para Jesus, para o Evangelho. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 200 vezes, presta atenção, 50 vezes foi de joelho. 50 vezes esse homem leu a Bíblia de joelho. George Miller, um repórter, perguntou para ele, no final, bem velhinho, o que estava faltando na vida de George Miller. Ele virou para o repórter e falou: ler mais a palavra de Deus, para mim ter conhecimento supremo de Jesus. George Miller fundou 5.000 orfanatos, cuidou de mais 10.000 órfãos. George Miller orava 3-4 horas por dia. Uma certa ocasião, a rainha da Inglaterra esteve na casa de George Miller. E George Miller estava orando. Ela chegou com toda a sua comissão na porta da casa de George Miller. George Miller mandou o rapaz dentro da casa dele avisar a rainha que ele não poderia atender ela, porque ele estava conversando com o rei dos reis, que é Jesus Cristo, nem a rainha da Inglaterra ele atendeu. Jesus é nossa prioridade, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 139, versículo 23 e versículo 24, nós acabamos de ler. A palavra de Deus é clara, irmão. É clara, é uma oração. Preste atenção. O que o salmista fala? Sonda-me, ó Deus. Sabe o que é sondar, irmão? É vasculhar. É saber se tem alguma coisa suja dentro de você, nos seus pensamentos. É você se rasgar o corpo e falar assim: Senhor, entrego a Ti a minha vida. E ele diz assim: conhece o meu coração. Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o único que conhece tudo na sua vida. Não adianta eu tentar enganar você, enganar o irmão, mas a Deus não se engana, meu irmão. O salmista fala, e conhece o meu coração. Sabe o que ele fala? Prova-me. Meu irmão, se você estiver errado, a justiça de Deus vai estar sobre você.
Mas o salmista não quis saber o que pode, a consequência, o que pode acontecer naquela oração. Prova-me, Senhor. Me conserta, Senhor. Conserta esse coração de pedra. Conserta. E ele continua: conhece os meus pensamentos. Meu irmão, o obreiro da casa de Deus, os pensamentos são algo muito penetrante. Quando os nossos pensamentos não são elevados a Deus, nós saímos da presença do Senhor. E quando saímos da presença do Senhor, as bênçãos do Senhor são cessadas. Porque quando os pensamentos nossos não são pensamentos de Deus, nós vamos fazer só besteira em nossas vidas. Eu lembro que há alguns anos atrás, os meus pensamentos não pertenciam aos pensamentos do Senhor. Eu só gostava das coisas do mundo. Eu só vivia o mundo. Quando eu entreguei os pensamentos aos pensamentos do Senhor, meu irmão, Deus te restaura, Deus te renova, porque o único que conhece os pensamentos é o Senhor. Satanás não tem esse poder. Ele não conhece os seus pensamentos. Mas eu queria dizer, o Senhor conhece os seus pensamentos. O Salmo 139 é um salmo de oração transformador. Você quer se transformar? Você quer se converter? Você quer ser mesmo um obreiro da casa de Deus? Se transforme agora, irmão. Deus fala com a gente, é agora. Deus fala comigo, é agora. É neste momento. Ele abrange mais do que um agradecimento. Ele abrange mais do que uma oração. Ele abrange a total mudança de vida de uma pessoa. É você deixar de ser uma pessoa, a partir de hoje você é outra. Mas, irmão Ricardo, eu sou obreiro da casa de Deus. Eu vou aos cultos. Eu tenho até um cargo na igreja, irmão Ricardo. Mas você se entregou totalmente ao Senhor? Assim como o salmista precisa colocar a sua vida no altar, hoje nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo. Como esses hinos foram louvados aqui, entregar totalmente a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus chega na vida de um homem, na vida de uma mulher, a vida deles são transformada. O mal não prevalece mais naquela pessoa. O mal, ele não resiste à luz que é Cristo que está em você. Aleluias. O Salmo 139 é um texto mais profundo que nós podemos ler na palavra de Deus. No versículo 23 e 24, Davi faz um pedido radical com Deus. Hoje nós temos que ser radical com Deus. Chega de, Senhor, perdoa meus pecados, e pecando de novo. Senhor, eu não vou fazer isso, faz de novo. Senhor, eu vou ter compromisso e não tem compromisso com Deus. Chega, vamos fazer como o salmista, um compromisso radical com Deus essa noite. É hoje que nós vamos fazer. Fale comigo de novo, irmão. Senhor, perdoa o que eu fui. É o compromisso que você com Deus, hein? Senhor, corrige o que eu sou. Senhor, dirige o que eu serei. Recebe essa palavra. A palavra sonda-me, que está no Salmo 139, no hebraico significa investigar minuciosamente. Quando você pede a Deus para sondar a sua vida, Deus vai lá no profundo da alma e no espírito, para lhe sondar tudo e corrigir tudo na sua vida. Davi aqui não pede autojustificação, perdão. Eu estou te pedindo perdão, Senhor. Não. Davi pede transformação de vida. Hoje nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me transformar.
Senhor, não quero mais ir com as palavras, com a voz das pessoas, do que os outros falou. Não quero saber o que as pessoas estão falando. A única voz que eu escuto é a voz de Deus. E não tem outra fórmula sem ser essa palavra. Não existe. Isso aqui é a voz de Deus. Não tem como. Senhor, perdoa o que fui. Corrige o que sou e dirige o que eu serei. Enquanto nós aqui na igreja fica avaliando a aparência das pessoas, fala bonito, ora demais, é espiritual, outro não é espiritual. Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Nós não devemos olhar a aparência, mas sim o que Deus olha no nosso coração. Olha o coração. Isso significa um resultado duplo. A primeira identificação, os caminhos maus. Quando você reconhecer os seus caminhos maus, que é esses padrões e comportamentos do mundo que nós aceitamos dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E a outra identificação, a direção do Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Cristo. É os padrões comportamentais de obediência à palavra de Deus. Você vai ser luz. Vou deixar para a igreja essa noite o Salmo 139, que nós lemos, versículo 24, 23 e 24. 3 lições para você levar para a sua casa, meu irmão. 3 lições para você guardar no seu coração e levar para dentro da sua casa e viver essas lições. E viver esses padrões. A primeira lição: Senhor, perdoa o que eu fui. Fala com o Senhor: Senhor, perdoa o que eu fui. É a primeira lição. Senhor, perdoa o que eu fui. Eu não serei mais. Senhor, eu pequei demais, eu aprontei demais. Eu pequei contra ti, pequei contra o meu irmão, pequei contra a minha família. Senhor, perdoa o que eu fui. É uma graça do Senhor restauradora na vida do ser humano. João capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. O único que pode perdoar o seu pecado é Jesus. Não importa o que você fez. O passado não precisa ser uma prisão na sua vida. Tem muitos obreiros da casa de Deus que carregam o passado com ele e levam para a casa de Deus. Peça perdão, Senhor. Não carregue esse passado pecaminoso, esse passado que está te travando na obra de Deus, que está deixando de você fazer a obra de Deus, obreiro da casa de Deus. Peça perdão, Senhor, dos pecados que você cometeu. Muitos obreiros da casa de Deus carregam o passado e levam esse passado para onde ele vai. Peça perdão dos seus pecados a Jesus. Rasgue o seu coração a Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus o perdoou e comissionou a Pedro a cuidar das suas ovelhas. Em João capítulo 21, Jesus restaura Pedro completamente. Hoje Jesus está te restaurando completamente. Basta você acreditar na palavra de Deus. Jesus perdoa os seus pecados. A segunda lição: corrige o que eu sou. Senhor, corrige o que eu sou. O que você está fazendo? Quem é você? Quem sou eu? O que está acontecendo no seu dia a dia? Como está a sua vida? Não é eu que estou perguntando, irmão.
Posso até parecer que é eu, mas é o Espírito Santo de Deus que está perguntando para você. Porque eu estou debaixo desta palavra, e essa palavra é santa, essa palavra é viva. É um processo santificador. Meu irmão, se você não se santificar, não corrigir, não há santificação na sua vida. É um processo contínuo, é um processo diário, é todo dia, é na parte da manhã, é na parte da tarde, é na parte da noite. George Miller, ele fez uma reunião na igreja dele, lá na Inglaterra. Ele entrou para dentro do quarto dele, ficou 6 horas orando, bem velhinho. O rapaz foi levar o café dele, ele estava de joelho e morto, morreu orando. É um processo de santificação. Você tem buscado ao Senhor todos os dias. Não adianta eu me santificar aqui e me sujar lá fora. Não adianta eu ser uma pessoa aqui e ser uma pessoa suja lá fora. Nós temos que santificar lá fora e dar o testemunho do Senhor aqui para todos os membros da igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para mim e para você, a palavra de Deus diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós. Você lembra quando você errava? Você lembra quando você era pecador? Jesus que tirou você de lá. Jesus que te resgatou você para a luz. É esse que tirou você de lá. Há de completar até o dia do Senhor. Jesus nunca vai virar as costas para você, meu irmão. Viva esse processo de santificação na casa de Deus, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Resgate os perdidos, os cativos e oprimidos do Senhor. Busque as órfãs, os órfãos e as viúvas de Cristo que estão na rua. Ajude o seu próximo. Faça a obra santificadora de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra do Senhor declara: porque o Senhor corrige o que ama. Tem hora que a gente é corrigido, tem hora que a gente fica magoado, mas quando você se sentir magoado, se sentir ofendido, lembra que é a mão de Deus em cima de você. Lembra que o Senhor, sabe, porque Ele te ama, Ele corrige aqueles que são separados, aqueles que Ele amam. Jesus fala assim na palavra: Ele açoita todos os seus filhos para o receber. Como obreiros da casa de Deus, precisamos nos submeter completamente, totalmente ao poder do Espírito Santo de Deus, às ordens do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é contínuo, ele sempre vai estar nos falando, ele sempre vai estar nos orientando, ele sempre vai estar nos guardando, porque ele é deixado por Jesus por nós. Ele deixou o Consolador para nos guardar, para nos orientar, para nos proteger. E não tem outra forma do que você, em oração, sentir a voz, sussurro, o vento do Espírito Santo de Deus na sua vida. E para encerrar, a terceira e última lição para você levar para a sua casa, irmão, para você guardar essa palavra no seu coração. Senhor, fala, Senhor, dirige o que serei. Dirige o que serei. Irmãos, isso é uma orientação preventiva na sua vida. É o que vai acontecer. Sabe quando você está no ambiente sem ser da igreja e acontece uma situação que você possa pecar? Que você possa, ali ninguém está vendo, você fazer uma coisa, ou falar uma coisa, ou concordar com algum pensamento errôneo. Quando você ora ao Senhor e fala com o Senhor: Senhor, dirige o que serei.
o Senhor acampa anjos poderosos para bloquear esses espíritos, porque eles são espíritos malignos, não são pessoas. Esses espíritos malignos que vai desviar você da obra de Deus, da casa de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque eu bem sei, quem sabe? O Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai fazer, meu irmão. Antes de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida. Diz o Senhor. O que Deus quer? Pensamento de paz, não pensamento mau. Para quê? Para te dar um fim que esperais. Qual que é o fim que Deus espera? É alegria, é prosperidade, é saúde, é alegria no lar, é comunhão com os irmãos. Deus quer isso de cada um obreiro da casa de Deus. Deus não apenas planeja o nosso futuro, Ele está certo que nós vamos ser salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, porque Ele prevê isso para mim e para você. Então você diz ao Senhor: Senhor, dirige o que eu serei. Entregue a sua vida a Cristo, meu irmão. Entregue verdadeiramente. Hoje, se no mundo que vivemos, está chegando agora, vai ter 2 semanas, parece, o carnaval. É um absurdo, mas está acontecendo no mundo. É o mundo, irmão. Tem igrejas dentro do carnaval que pregam o evangelho, estão lá dentro, vai pulando o carnaval. Não estão lá para poder evangelizar, para poder... Tudo bem, se estivesse lá para evangelizar, a gente até é aceitável, mas são participantes do carnaval. O que nós vamos esperar desse mundo? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua. Ei, você é filho de Deus, você é imagem de Jesus. Você não pode participar de nada desse mundo. Criado por Cristo para quê? Boas obras. Você tem 2 boas obras para fazer aqui na casa de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar esse irmão que está do seu lado, o próximo. Não importa os defeitos dele, não importa como ele é, não importa o que ele fez com você, não importa. É a obra salvífica do Senhor: amar a Deus sobre toda coisa e amar o próximo. Como obreiros da casa de Deus, a nossa segurança não está do que nós somos, do que nós fazemos. A nossa segurança está só num caminho, e esse caminho é chamado Jesus, porque Ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida no obreiro da casa de Deus. Obedecer a Deus é ter luz nessa terra. Quando submetemos a esses 3 processos, nos tornamos homens de Deus e mulheres de Deus tridimensional. Vocês entendem isso? Você está protegido do seu passado, do seu presente, e você está protegido do seu futuro, porque você entregou, rasgou o seu coração totalmente a Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, para nós encerrarmos, versículos 16 e 17, que nós vamos fazer um trabalho espiritual aqui, em nome de Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é a boca de Jesus. Não tem que questionar isso com ninguém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando você lê a palavra de Deus, você está escutando a voz de Deus.
A palavra de Deus, ela é útil para te ensinar, para você aprender tudo na vida. A palavra de Deus, ela é útil para a repreensão. Opa, peraí, eu estou errado, vou parar. Estou indo para cá? Não, vou vir para cá porque a palavra de Deus falou que eu estou errado. A palavra de Deus serve para a nossa repreensão e correção. Nós corrigir os nossos erros. Uma coisa que está faltando muito, a justiça. A palavra de Deus nos ensina a ter justiça com as pessoas. Ser justo um com os outros. Por que a palavra de Deus faz isso para mim e para você? A fim que você e eu sejamos homens perfeitos na obra de Deus. Sejamos perfeitos e habilitados a pregar esta palavra. Ser acertado. Quando você vê uma situação errada e você está compatível às Escrituras, Deus, o Espírito Santo fala com você. Pessoa que tem o Espírito Santo não é a pessoa de mudança de comportamento, de atitude. A pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa branda, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa perdoadora, mesmo se não mereça, mesmo se a pessoa não merece, porque vocês são pessoas espirituais. Mais cedo o pastor Luiz estava conversando comigo, aqui, sentado ali. Irmãos, esse mundo espiritual existe. Esse mundo espiritual existe. Demônios, anjos, ataque em família, maldição. Eu vim de uma maldição hereditária. Minha família era espírita. Pastor Luiz veio de uma maldição hereditária. A família dele era espírita. Então isso existe, irmão. Então nós temos que fazer essa oração, Senhor, para o quê? Para toda essa maldição ser quebrada. Queria que a igreja toda se levantasse em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração novamente com o Senhor. Essa oração agora é um pacto, é um tratado com Deus que você está fazendo. Eu queria que o pastor viesse aqui na frente em nome de Jesus. Pode ficar aqui na frente, pastor, em nome de Jesus. Irmãos, pelo que eu leio na palavra de Deus, esse homem que está aqui